Bem, Galvão, obrigado por ter aceito o nosso convite aí de bater um papo sobre meteorologia. Né? Você foi o meteorologista de vários campeonatos que eu participei, então é sempre muito bom ouvir você. E, invariavelmente, você faz essa apresentação em aeroclubes, etc. Eu já vi você apresentando para um pessoal de paraglider e asa delta também, então é muito interessante ouvir essa apresentação sua da meteorologia raiz. Né? Porque hoje em dia Verdade. a gente tem o Cross Country Skies, a gente tem o SkySight, a vida fica tão fácil que o pessoal vai direto ali e aí pifa a internet, ninguém sabe o que fazer, fica uma bagunça. Né? Então, queria agradecer muito aí pela sua disponibilidade. Bom, a meteorologia que eu uso também precisa da internet, sim, porque a gente consulta sites para obter as informações para fazer previsão meteorológica. Não tem aquela facilidade que tem hoje com o SkySight e com Skies, não é? Mas quando eu não sou meteorologista, sou, né, você sabe, eu sou um piloto engenheiro, sou um curioso de meteorologia, e nos idos dos anos 70, os primeiros campeonatos, o meteorologista era o Vilela, o Rubens Junqueira Vilela, foi inclusive competiu nos primeiros campeonatos. E a meteorologia dele ele passava a noite para os campeonatos, passava a noite com horas, as situações, as pressões no Polo Sul para poder assar as cartas, essas cartas de pressões que a gente tem hoje. Não era observacional, a gente via, por exemplo, se estava entrando Sírio, se estava entrando a observação das nuvens, e o Vilela passava na unha à noite as cartas de pressão para poder fazer a previsão do dia. Depois a gente estava com sondagens e temperatura, Galvão, estava com o avião e temperatura, era assim que funcionava. Legal. Tá certo? E hoje foi ficando mais fácil, com a internet a gente pode ter outras informações mais fáceis, o tal levantamento de temperatura com altitude. Nós temos hoje direto através de epigramas, que eu vou mostrar aqui na frente. Não se faz mais o tal voo meteorológico, que era feito todo o campeonato, às 6 horas da manhã, para medir essa temperatura da atmosfera do solo até 2.000 metros de altura. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação que eu fazia nessa época, que ainda a gente não tinha, digamos, o SkySight, que hoje oferece praticamente tudo e mais, muito mais do que aquilo tudo que a gente apresentava na época. Eu coloquei você, Galvão, como host, então você pode colocar a sua apresentação. Enquanto você coloca a sua apresentação, o que eu acho importante dessa meteorologia raiz, eu estava no último Mundial agora da República Tcheca, e o criador do SkySight estava ali do meu lado, porque ele estava competindo contra mim. Né? Ele estava, o Matthew Scooter, ele estava ali de Arcos e eu também. E o SkySight estava dando umas furadas, assim, uma atrás da outra. E aí eu sentava do lado dele e falou, ô Matthew, pô, tem algum parâmetro diferente que eu estou usando aqui no meu SkySight? Porque tá dando umas furadas aqui massa. Ele, não, mas está funcionando. Eu falei, então deixa eu ver o seu computador. Ele mostrou lá, estava a mesma furada que estava no meu. Ou seja, tanto o SkySight como o Cross Country Skies, eles pegam uma metodologia que já existe, né? E eles dão para a gente aquele raio-x daquela meteorologia. Só que se aquela base está errada, aí eles fazem grandes furadas. Então, é por isso que é importante o que eu chamo da meteorologia raiz, porque eu acho que a meteorologia que a gente faz em campeonato, né, você sempre começa da parte, digamos assim, difícil, né, da parte sinótica, entendendo tudo, aí você vai chegando no micro, tal. E aí o Cross Country Skies, o SkySight, tem que ser sempre o final. Tem gente que começa logo por ele, fala, não, isso aqui está errado. E aí você vê que está errado. Né? Então, por isso que é importante sempre ouvir você aí. Você consegue botar a apresentação? Vamos lá. Vamos começar, então. Eu estou com a apresentação aqui. Ver se... Alô? Ainda não, mas daqui a pouco não? deve vir. Ainda não. Está na minha tela aqui.
Tem que dar o share screen. Ah, sim. Share screen. Então, peraí. Como é que eu faço agora? Estou mudando de slide aqui, não estou. Eu tinha que ter dado o share screen antes. Vamos ver. Verdade, eu tinha que dar o share screen. Mas enquanto você vai carregando aí, eu lembro bem do Vilela, lembro bem não, mas uma vez só, né? Mas eu ouço bastante da época do Vilela, que naquela época era isso, ele saía ligando para o Rio Grande do Sul, para alguma estação, para ver como é que estava a meteorologia lá, para conseguir entender como é que estava a movimentação das massas, para então fazer a previsão do campeonato, né? Era uma coisa bem mais manual do que é hoje, né? Sim, não. Então, agora eu dei o share screen, deve aparecer agora. Está querendo aparecer já. Aqui, Francisco has started screen share. Pronto? Está quase. É que ele gasta um tempinho. Ok, está na tela, todo seu. Bom, vamos começar já sobre o que eu vou falar, um pouquinho sobre as fontes de energia, né? Repetir rapidamente aquela climatologia de ontem, né? E falar então sobre aquilo que eu costumo mostrar nos campeonatos, quando eu fazia as previsões do campeonato. Nós temos as fontes de nossa energia, né? Que a principal energia nossa é a energia potencial do planador alto, o peso dele. Nosso motor é o peso do planador. Quanto mais peso, mais rápido ele anda, né? E quanto mais alto a gente está, mais longe a gente vai. Mas nós temos que reabastecer a energia, à medida que a gente vai perdendo essa quantidade de energia. E isso, nós conseguimos isso, são várias fontes. Temos o conhecido vento e relevo, que é o vento contra que se chama voo de colina, quer dizer, o vento contra uma elevação, aqui eu estou mostrando aqui embaixo, quadrinho à esquerda. Essa parece que não é muito importante, mas você vê agora esse voo de Wilcox, que foi feito lá no Nordeste, o Triângulo. Eles fizeram todo o começo do voo voando colina. Mesmo aqui no Brasil, quer dizer, lá no Nordeste, fizeram um voo de colina, aproveitando o vento alísios. Aquela chapada lá, e fizeram 2 horas de voo, praticamente, só de voo de colina, até que começaram as térmicas. É importante conhecer o voo. A outra interferência entre o vento e o relevo são voos de onda. A colina é a barra dentro da elevação. E as ondas são só para dentro da elevação. Baixo, você tem remus, turbulência, mas em altitude, dependendo do tipo de vento, você vai ter as ondas. A colina é aproveitada para o parapente, já o voo de onda é um voo mais complicado. E não tenho conhecimento de algum paraglider que tenha voado em voo de onda. Estruturalmente é difícil deles, né? Porque tem que atravessar a região dos rotores, que é a parte turbulenta, até chegar na onda. Na onda não teria problema nenhum, porque é super calmo. Mas um escoamento laminar maravilhoso. Você está voando na onda, é aquele silêncio. O planador você pode pôr no VNE, porque não tem a mínima turbulência. Agora, a outra fonte, então, que é o voo térmico, que é a mais usada, que todos conhecem, termal, como chamamos nossos amigos invertebrados. É o voo térmico, que é o ar se aquece no solo, forma colunas ascendentes. E, finalmente, nós temos também o que se chama, finalmente não, térmicas, o vento interferindo com as próprias térmicas, criando acima das nuvens o que a gente chama de termo-onda. E, inclusive, já teve campeonatos que se voou termo-onda aqui no Brasil. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais cada uma dessas fontes de energia. A ascendente de colina. É bom lembrar que tem a região aqui a 45 graus, mais ou menos, com a encosta da colina. Na metade dela é onde você tem o máximo de subida, dependendo do tipo de colina, que tem esse gráfico. Tirado aquele campo de meteorologia, você tem aqui os vários tipos de subida da colina. Claro que a sua está vendo da colina, você tem esses rotores, o ar com alta turbulência. Já as térmicas, elas são provenientes do aquecimento do solo. O sol aquece o solo devolve a energia recebida do sol por meio de infravermelho para as camadas que estão
do ar que estão perto do Sol. Esse ar se aquece e, ele se aquece, ele se expande, fica mais leve que o ar circundante e ele se eleva, começa a elevar. Mas não é uma coluna bonitinha, não. Tem aqui uma figura de como é que é uma térmica real. Não é aquela coluna bonitinha, não. Aqui você tem, aqui, por exemplo, as variações de velocidade de subida da térmica. Elas variam bastante. Tem aqui, por exemplo, um cisalhamento da térmica. A térmica foi cisalhada por uma diferença de vento aqui nessa altura, né? E com a medida que esse ar vai chegando lá em cima, ele vai também perdendo temperatura, nós vamos ver isso mais na frente. Então ele começa a formar nuvens térmicas, geralmente elas são formadas por nuvens comuns, porque quando atinge o ponto de orvalho lá em cima, o vapor d'água se condensa e forma as nuvens. De um modo geral, a gente classifica as térmicas, quando vai fazer estudos teóricos, tem 4 tipos, que está aqui embaixo, o perfil, variação da velocidade de subida dentro da térmica em função do raio do centro da térmica. Isso é um modelo teórico. Então, você tem térmicas largas, que tem um gradiente pequeno, e fortes, tem as largas fracas, aquelas térmicas largas, grandes. Você tem as fortes, das térmicas fortes. Geralmente, ela tem um gradiente mais forte, quer dizer, você tem que ficar mais no miolo, porque elas crescem mais para o centro da térmica, né? A velocidade de subida é mais forte no centro da térmica, bem mais que fora. Elas são mais estreitas. E tem as largas, fortes, que são as mais raras, são aquelas embaixo, grandes panelões de cúmulos, assim, aquelas cúmulos grandões, onde você circula folgadamente. Você pode atingir raios de 50, 60 metros, até 100 metros, você está passando bem. Isso é na teoria. Na prática, ela é um pouco mais regular. Se você consegue ficar dentro de uma bolha larga, você sobe para a bolha larga. Você passa para baixo da bolha larga, você entra no pescoço, às vezes, da térmica cisalhada. Enfim. E quanto mais para baixo, perto do chão, geralmente ela é mais estreita. À medida que ela vai subindo, ela se alarga. Quando a gente encontra essas térmicas? Ontem eu já toquei um pouquinho nisso, sobre aquele problema dos normais sobre climatologia, é baseado na evaporação, porque a térmica, eu disse ontem, é uma fonte ela rouba a umidade perto do chão, leva ela para cima e transforma em nuvens. Então, você tem, por exemplo, aqui os mapas de evaporação. Nos Estados Unidos, pode ver que aqui na região, exatamente onde tem alta evaporação, exatamente onde o pessoal bateu recorde de distância, no início, primeiros 1.000 quilômetros mundiais foram feitos aqui nessa região. Depois, os campeonatos mundiais foram feitos na região aqui de Minden, que é ou no Texas ou para cá. E no Brasil, nós temos, então, aqui em setembro, que é o pico de evaporação. No Brasil, você tem um núcleo aqui no Nordeste, lá em Picos, no Piauí, e depois você tem essa região aqui de Mozarlândia, em Goiás. Esse é o paraíso. Esse paraíso aqui, pertinho, baixinho, aqui em São Paulo, chega até aqui. Né? Esse é o lugar onde o Henrique costuma voar, que é aqui. Isso é para setembro. Em outubro, isso aqui fica um pouquinho mais forte. Esses mapas você consegue. Naquela época, eu tracei isso tudo na mão, baseado em tabelas. Hoje você tem no INMET, você tem esses mapas prontinhos, tem aqui o site, você entra lá, você tem para todos os meses, tem outras coisas também, tem chuva, tudo mais, que isso dá para prever aonde e quando você vai encontrar boas térmicas, em média, no Brasil. Pode-se usar também foto satélite. O problema da foto satélite é que ela é um pouco confusa, ela é difícil de interpretar, né? Aquela mistura de vários tipos de nuvens. É difícil enxergar os cúmulos, que são pequenos pontinhos brancos aqui, eles praticamente não aparecem. Né? E, claro, concentrações de chuva maior, nuvens maiores, você consegue ver. O radar é bem usado geralmente no final da tarde de campeonato. É interessante para prever tempestades, Quando você tem uma linha de tempestades chegando, é bom sempre numa competição você ter alguém no solo acompanhando o radar para exatamente prever e avisar os competidores que está chegando uma tempestade, onde estão as chuvas mais fortes. Então, tem aqui também os sites
que você pode acessar para ter imagens de radar, mas são sempre imagens instantâneas, não funcionam como previsão, mas são imagens interessantes. Como previsão, a gente começa a ter uma ideia geral de como está o tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, as cartas de superfície, que são as cartas sinóticas. Você tem as isóbaras, as linhas de pressão. Lembrando que os ventos, eles são no solo, eles acompanham, eles tangenciam as isóbaras, né? E sempre circulando no sentido horário em torno da baixa pressão e anti-horário em torno da alta pressão aqui no sul. Então, por exemplo, você pode prever, por exemplo, que você vê que tem frentes frias chegando, ou então você tem aqui uma região de convergência de chuvas, né? Nesse outro aqui você tem, dá para ver, não dá para ver, tinha uma linha de estabilidade. Essa aqui é de altitude. Essa é a altitude. Essa é de altitude. Não tem aqui uma linha de estabilidade, mas dá para ver, às vezes, uma região de essa linha de estabilidade. Às vezes você vê uma região de convergência de vento. Convergência, eu não falei na convergência. Vou voltar lá rapidinho. Opa, não. Convergência de vento. Isso nós não temos assim no SkySat existe. Mas se você entrar no SkySat, você vê lá tem convergência de vento, porque às vezes localmente tem um vento convergindo por questões de relevo, diferença de pressão. Você tem dois ventos convergindo e criam umas linhas muito interessantes de linhas de ascendentes, porque se o ar que vem de um lado, vem do outro, eles chegam ali, tem que subir, não tem para onde ir, não pode reclamar, tem que subir. Então, a convergência é uma outra fonte de energia que precisa ser procurada e é bom saber mais ou menos a direção dos direções que convergem. Depois que eu saí desse, eu tenho aqui, por exemplo, um mapa do SkySat mostrando a convergência. Por exemplo, hoje tinha as 15 horas de convergência na Mantiqueira. Apesar de não ter onda, não ter térmica, um dia feio, mas tinha uma zona de convergência perto da Mantiqueira que poderia ser voada. Isso eu não falei nisso, né? Então, nós estamos falando das cartas sinóticas. Tem também a carta sinótica de altitude, que são os ventos em altitudes, onde se pode observar os famosos cavados, que é uma região também de espécie de convergência de ventos em altitude, ou então um fenômeno, as linhas de jato, que são ventos de grande velocidade em altitude, sempre que elas, no inverno, ou então mesmo às vezes na primavera, elas se deslocam e vêm aqui para cima. Por exemplo, elas estão hoje, nessa fotografia, nessa carta aqui, elas estão sobre o Rio Grande do Sul. Então, certamente está provocando problemas, porque ela provocou variações climáticas muito rápidas. A gente está acostumado que a melhor previsão do tempo que se faz normalmente é a seguinte: o dia de hoje vai ser parecido com o de ontem. Se você fizer essa previsão de tempo, você acerta, digamos, em 30% das vezes, né? O dia de hoje vai ser igual ao de ontem. Mas aqui lá no sul da América do Sul, as condições variam rapidamente. Mas aqui no Brasil, quanto mais você vai chegando para o norte, mais as condições variam lentamente, porque as isóbaras, as linhas de pressão, elas ficam mais espaçadas, os ventos são mais fracos, os ventos predominantes, os locais às vezes são fortes, pesados, mas de um modo geral, as isóbaras se aproximam mais na região do sul, quanto mais chegando perto do polo. Então, vocês têm ventos fortes lá na Patagônia, por causa dessa diferença de pressão. Ao passo que aqui na nossa região, quanto mais para o norte você vai, mais tende a variar menos de um dia para o outro. Mas quando você tem essa linha de jato passando aqui por cima, pode prever que vai ter mudanças rápidas nas massas de ar, porque esse ar frio, veloz em cima, ele às vezes desce e cria mudanças rápidas. Então, sempre é bom olhar esses dois mapas, uma escala muito grande para o voo à vela, mas é interessante a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a atmosfera, perto do solo e lá em cima.
Depois você pode entrar no NIMET, tem essas previsões locais, que você pode ver, por exemplo, nesse dia aqui, 2009, tinha chuvas nessa região, mas aqui a região perto do Bebedouro estava boa, você tem essa região com um clima bom. Você pode acompanhar isso ao longo do dia, né? De 3 em 3 horas essa previsão muda. E uma coisa muito importante que é a temperatura máxima para o dia. Então, você tem cartas também que te mostram a variação de temperatura. É importante, nós vamos ver mais à frente por que é importante saber a temperatura máxima do dia. Por exemplo, aqui nesse campeonato aqui do Sul, nesse dia, estava 35 graus aqui perto do norte do Paraná. É importante guardar essa temperatura máxima. Lá onde ele está fazendo o campeonato, seria 27 o valor máximo. É também um fator a ser observado, a ter visto e guardado. Agora nós vamos entrar em alguns conceitos básicos sobre meteorologia. As variações de temperatura com altitude. O padrão da atmosfera padrão é de 7 graus. Mas, se eu pegar uma parcela de ar que está subindo por convecção, puser dentro de uma caixa de isopor, digamos, puser um termômetro dentro de uma caixa de isopor, pegar essa caixa de isopor, for subindo com ela cheia de ar, esse ar dentro da caixa vai se expandindo e vai se esfriando. Então, ele vai se esfriando mais ou menos 10 graus, 10,4 graus cada quilômetro de altura que você sobe. Quem voa sabe que lá em cima é mais frio. Está sempre mais frio. Então, normalmente, dentro da térmica, o ar que está subindo está esfriando 10,4 graus a cada 1.000 metros. É o que a gente chama de gradiente adiabático seco. Outra coisa que varia também com altitude é o que a gente chama de pontos de orvalho. Quem toma cerveja, lembra que você põe o copo em cima da mesa e vai formando aquelas gotículas de orvalho por fora do copo. O que é aquilo? É que ao você refrigerar ou esfriar o ar, a hora que, dependendo do grau de umidade, quantidade de vapor d'água que está presente no ar, chega uma temperatura que o ar se condensa, o vapor d'água que está no ar se condensa e forma gotinhas d'água. Essa temperatura que isso acontece chama-se ponto de orvalho. E essa temperatura de ponto de orvalho varia, evidentemente, com o grau de umidade. Ela é tão mais baixa quanto mais seco é o ar, e tão mais alta quanto mais úmido é o ar. Mas quando você sobe com essa caixa de isopor, o valor do ponto de orvalho do ar que está subindo, ele varia 2 graus a cada quilômetro. Isso é importante também, porque isso aí vai determinar, inclusive, a altura da base da nuvem. Então, são um gradiente que a gente vai subir, fria, 10 graus a cada quilômetro. O ponto de orvalho, digamos que é uma temperatura de menos de 16 graus aqui embaixo, ele vai diminuindo 2 graus a cada quilômetro. Dentro da nuvem, por sua vez, você entrar com essa caixa de isopor, depois que dentro de uma nuvem, você vai medir no termômetro, o que acontece? O ar dentro da caixa vai esfriar, mas já vai esfriar menos. Por quê? Porque à medida que ele atingir o ponto de orvalho, quer dizer, começa a formar as gotinhas. Na hora que começa a formar as gotinhas, o que as gotinhas fazem? O que o vapor d'água faz? Ele devolve exatamente o calor que essa água recebeu do sol para evaporar. Quer dizer, a água, ao evaporar, ela teve que... Quando você põe uma panela no fogo para ela ir diminuindo a quantidade de água, ela precisa de calor. Esse calor que a água absorve para poder virar vapor d'água, na hora que ela volta a ser água novamente, esse vapor d'água, que é um gás transparente, você não vê incolor, para formar as gotinhas d'água, ele devolve esse calor. Então, à medida que você vai subindo e formando mais gotinhas d'água, mais calor vai aparecendo dentro da caixa. Esse calor vai sendo devolvido para o ar pelas gotinhas d'água. É por isso que, então, dentro da nuvem, o ar já não esfria 10 graus por quilômetro. Dentro da nuvem, ele esfria metade, 4,8 graus. É o que a gente chama de gradiente adiabático úmido, para diferenciar do gradiente adiabático seco. Quando eu falo adiabático,
significa não está havendo troca de calor entre a minha caixa de isopor e o ar externo. Por isso que a gente fala adiabático. E é seco porque não está formando gotinha. Na hora que esse gradiente, quer dizer, a variação, gradiente significa variação de temperatura com a altura. Adiabático porque não troca calor, e seco porque não está formando gotinha. Na medida que ele começa a formar gotinhas, então você fala gradiente adiabático úmido. De um modo geral, na atmosfera, teoricamente, a atmosfera seria a atmosfera padrão, a temperatura cairia 7 graus a cada quilômetro, que é o que a gente chama de gradiente, variação de temperatura com altitude padrão, que seria válida para uma atmosfera estável e seca, não é? Mas a atmosfera real, o nosso ar não é teórico, não é atmosfera padrão, não tem esse gradiente. Como é que é a atmosfera real? Esse gradiente varia mais de 10 graus ou 5 graus menos, vocês vão ver então como é que varia esse gradiente. Por exemplo, aqui eu tenho um tepigrama, que é esse nome complicado, que você tem a variação, que você tem temperaturas. Esse tepigrama é feito, geralmente, quando se obtém ele, é chamado de skew-T. Por que skew-T? Porque skew significa torto, quer dizer, as temperaturas estão tortas nesse diagrama. Na realidade, as linhas de temperaturas estão aqui, tortas. Não sei por que os meteorologistas inventaram isso, mas é assim que eles fornecem esse diagrama. Então, as linhas de 30 graus, de 20 graus, 10 graus, são tortas. Aqui está o chão, aqui está a altitude, milibares, né? Está em quilômetros, mas esse diagrama mostra a variação da temperatura com altitude. Você vê que não é aquele 7 graus bonitinho, né? A atmosfera real ela varia de uma maneira que ela é, na realidade. O ponto de orvalho também, ele não varia bonitinho. Se o ar da atmosfera aqui em cima está mais seco, o ponto de orvalho é menor. Se está mais úmido, o ponto de orvalho é maior. Aqui, entendeu? Isso aqui são as temperaturas do ponto de orvalho e essa aqui são as temperaturas do ar com altitude, reais, medidas num determinado dia. E foi no dia 12 de julho de 2016. Tá certo? Com base nisso, como fica difícil outra coisa que esse diagrama fornece também, que é importante, são os ventos. Você tem aqui as barbelas dos ventos, você tem, em função das altitudes e milibar, você tem aqui também a intensidade dos ventos. Você vê que esse dia tinha ventos de oeste, né, as barbelas estão para a esquerda, fracos, em baixa altitude, e à medida que for subindo, os ventos geralmente aumentam com altitude, ventos bem fortes aqui, né? Essas barbelas cheias significam 10 nós, né? Uma coisa assim. E 5 nós, 10 nós aqui, aí passa 10 nós, 15 nós, 20, não chega a 20. Aqui em cima, 20 nós. Sempre praticamente de oeste. A tendência dos ventos de altitude é ser de oeste, tá certo? Então, o que eu faço? Eu geralmente pego os dados desse tepigrama, eu entro num site que eu obtenho os dados numéricos do tepigrama e coloco numa planilha e aí eu transformo isso aqui é um tepigrama feito para a gente entender. Você tem, por exemplo, aqui nesse dia, você tinha as temperaturas variando com a altitude, você tem aqui o ponto de orvalho variando com a altitude, e você tem aqui como o ponto de orvalho, uma bolha de ar com uma certa umidade que saísse do chão e fosse subindo, a temperatura do ponto de orvalho dela iria seguir com essa temperatura. Então, nós temos temperatura do ar, valor do ponto de orvalho em função da umidade da atmosfera, e aqui a variação da temperatura do ponto de orvalho dentro da nuvem. Eu entro no site do NOAA, consigo os valores numéricos, né? Você tem, por exemplo, lá, em função da hora, da altitude, né? Você tem a temperatura variando. Não, desculpe, estou misturando as ondas. Estou falando aqui de meteograma. Onde é que foi parar meu? Acho que eu andei muito depressa.
Aqui que eu tenho agora aqui, outro gráfico que eu preciso entender também é o do meteograma. Só que o meteograma vocês estão acostumados a ver assim, ele varia, mostra as variações da temperatura no solo ao longo do dia, tá certo? Mas isso é pouco preciso. E então o que eu entro no site do OA e obtenho então, em função da hora, as temperaturas a 2 metros, né? Os pontos de orvalho a 2 metros, tá certo? E dá também a intensidade e direção dos ventos com altitude. No fundo, eu estou conseguindo os valores do tepigrama mais numéricos. Com isso é possível, então, traçar um meteograma agora fácil de ser usado. Eu tenho aqui, então, plota em função das horas do dia, a variação de temperatura ao longo do dia e a variação do ponto de orvalho ao longo do dia. E eu faço medidas. Na minha planilha, eu posso introduzir medidas feitas numa estação local, por exemplo, quanto é que está a temperatura. Eu pus aqui medir às 8 horas do dia de verão, 7 horas reais do sol, foi medida uma temperatura de 23 graus. Eu coloco na planilha, aparece esse ponto aqui, das 8, né? Das 8, 26,5. Então, com isso eu vejo que, na realidade, aquele meteograma que eu obtive do NOAA, que era esse aqui, ele não vai ser seguido, porque as temperaturas estão mais altas. Com 2 graus, eu coloco 2 graus aqui embaixo, então eu crio essa curva da temperatura real que eu vou ter no dia. Seguindo a previsão do NOAA para o dia, eu traço uma paralela defasada de 2 graus, colocando aqui na minha célula da planilha, 2 graus, com isso eu consigo, então, qual vai ser a variação de temperatura ao longo do dia. Combinando agora essas duas informações, a do tepigrama e a do meteograma, eu posso agora, então, fazer uma análise do dia. A análise do dia consiste no seguinte: eu tenho meu tepigrama aqui em escala descente, quer dizer, em função do temperatura embaixo e em função de altitude. Você tem aqui a temperatura real da atmosfera naquele ponto. Você tem aqui o ponto de orvalho e você tem aqui o quanto vai variar o ponto de orvalho dentro da térmica. Então, se a temperatura no solo atingir 35 graus, por exemplo, esse ar vai estar mais leve que o ar circundante, que a atmosfera está a 30 graus perto do solo. Então, esse ar vai começar a subir. Ele vai subir de acordo com aquele gradiente adiabático seco que a gente viu. 7 graus, quer dizer, uma reta, 7 graus a cada quilômetro. Então, a térmica vai subir ao longo dessa temperatura. Quando ele chegar aqui nesse ponto, ele vai chegar exatamente, porque dentro da térmica o ponto do orvalho vai seguir essa linha aqui. Nesse ponto aqui, o ar que subiu por convecção atingiu a mesma temperatura que o ponto de orvalho dentro da térmica. Então, começa a formar as gotículas. Eu sei exatamente de onde começa a formar a nuvem. E, a partir daqui, o ar, em vez de esfriar naquela reta que ele ia indo, ele vai passar a esfriar menos com altitude. Ele muda de direção e começa a seguir por aqui, dentro da nuvem agora. Tá certo? Um outro fator importante que esse gráfico me mostra é que, quando ele começa a formar as gotículas, é importante saber que diferença que tem do ponto de orvalho daqui, onde começou a formar a nuvem, do ponto de orvalho da atmosfera, porque isso aqui é a temperatura, ponto de orvalho real que eu levantei lá no tepigrama. Então, aqui, por exemplo, tem uma diferença de 5 mais 6 graus, 6 para 7 graus de diferença de temperatura entre o ponto de orvalho que começou a formar a nuvem e o ponto de orvalho da atmosfera em volta da nuvem. Aí eu entro nessa tabela aqui, eu vejo mais ou menos quantos oitavos eu vou ter de nuvem. Porque se essa diferença for grande, essa nuvem vai secar rapidinho. Então, por exemplo, se essa diferença for pequena, essa nuvem vai perdurar, vai ter mais nuvens. Então, vai ter mais oitavos de nuvem no céu. A partir dessa diferença que dá aqui, no ponto que começa a formar as nuvens. Esse gráfico aqui, que é lá do livro de meteorologia, né? Você tem
quanto mais a diferença de temperatura, for maior a diferença de temperatura, mais rápido a nuvem vai secar, porque ela começou a formar numa atmosfera que é seca, então vai ter pouca nuvem. Você tem 6 graus aqui no caso, você vai ter só 1,5 oitavo de nuvens. Se você tiver esse ponto aqui, se a atmosfera estivesse úmida, passando aqui bem perto, teria 1 grau só de diferença entre o ponto de formação de nuvem e a umidade da atmosfera, você teria uma diferença de 1 grau, você teria 6 oitavos de nuvem, porque as nuvens vão se formar e não vão evaporar. Outra coisa que esse gráfico pode mostrar é que se o gradiente da atmosfera daqui para cima, se essa temperatura aqui continuar subindo, não for bloqueada pela temperatura real, a nuvem vai continuar subindo e vai virar, pode ficar estável e passar para CV. Por aqui dá para ver qual vai ser a altura da nuvem ou a intensidade térmica dentro da nuvem, que geralmente aumenta, por causa exatamente do calor fornecido pela... Quando lembra que o tempo que a gente voava de nuvens, você passou a base, a térmica, você está subindo com 2 metros por segundo. Você entra na nuvem, a térmica vira 4 metros por segundo, por causa do calor que as gotículas estão fornecendo para a térmica. Tá certo? Bom, então, daquela informação lá que a gente viu, eu traço, então, esse gráfico, né? Que é da altura das bases, a quantidade a previsão por dia. Eu consigo, então, fazer esse gráfico. Por exemplo, no começo aqui, não informava talvez eu tenha que entrar na planilha para mostrar para vocês como é que eu chego à conclusão de um caso que eu vou fazer isso. Eu vou entrar na planilha e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Por exemplo, a minha planilha, ela está aqui, eu tenho aqui o meteograma, né? Tem aqui o tepigrama. Porque horário de verão, 10 horas, eu ponho aqui, por exemplo, às 8 horas, não dá térmica, porque a temperatura no solo está praticamente junto aqui. Na hora que eu vou aumentando a temperatura... Galvão, a gente não está vendo a planilha. Não? Não, eu não está dei vendo a apresentação, share screen. Share screen, eu não dei o share, será? É que aí você tem que mudar para a planilha. Eu sou um grande usuário, um heavy user dessa planilha sua. Já bati muito recorde olhando para ela, porque ela te dá realmente uma visão muito boa. E você consegue brincar, né, com os números e tal. Aí, ok, estou vendo sua planilha agora. Está aí agora? Estou vendo ela agora. Minha velha conhecida. Então, por exemplo, aqui 12 horas era isso, mas se eu voltar lá para as 9, né? Eu vejo que eu tenho térmicas que passam aqui, mas elas ficam muito fraquinhas, não chego lá no ponto de orvalho. Então, já consigo chegar a 500 metros, né? O ar sobe aqui, está mais quente que o ar atmosférico, mas você vai diminuindo, mal chega lá na altura das nuvens. Então, essa hora ainda não tem eu coloquei aqui 9 horas, né? 9 horas, a temperatura no solo está a 30 e o ar, a térmica muito fraca e não chega lá no ponto de orvalho, não forma nuvem ainda. E se tiver mais para temperatura menor ainda, ela não vai parar antes, não vai ter térmica. Mas assim que a térmica começa a ser aumentada 1 hora aqui agora, por exemplo, 10 horas, olha lá, já o ar já vai até 1.800 metros, vai formar nuvem a 1.800 metros. O dia vai começar, já quando aparecer térmica, já vai ter nuvem lá em cima, que é um dia típico aqui. Esse foi um campeonato lá em Palmeiras das Missões. Esse dia era uma pré-frontal, então o tempo foi muito bom. E com isso, então, manejando a planilha, variando a temperatura aqui do dia, em função do meteograma, ponto de orvalho, temperaturas previstas por dia,
Se eu diminuir aqui no tepigrama 2 graus, se eu voltar lá, eu pioro o dia, por exemplo. Se eu quiser voltar aqui no meteograma, se aqui eu tirar esses 2 graus a mais que eu pus aqui para poder acompanhar o... Quando eu for ir lá na análise, eu vou ter um dia pior lá. Diminuiu muito, só vou ter que começar a ter. E aí tem que... Apesar das temperaturas indicadas, é que eu pus como temperatura... Eu vou apagar as temperaturas medidas. Vou ficar só com a temperatura prevista. E 0 graus a mais do que a temperatura prevista. Isso já muda completamente a análise. As temperaturas vão evoluir dessa maneira. Então, se eu puser agora 9 horas, eu não vou ter térmica ainda. 10 horas, eu vou ter que começar a térmica, mas ainda não vou atingir o ponto de orvalho. Não, estou atingindo. De todo jeito, esse dia ia atingir nuvens. Eu vou partir para o próximo exemplo, então. Mas antes, ainda, só para a gente ficar um pouquinho nessa planilha ainda, é exatamente essa parte que você está mostrando, ela tem informações muito importantes para a comissão de provas marcar a prova, né? Que você tem essa linha de 800 metros no seu gráfico, que é o que a gente considera a partir daí que você considera o IC, né? Que é o horário de início das convecções, ou a TIC, né? Ou a temperatura de início das convecções. Por aqui eu descubro qual é a temperatura que começa a formar térmica. Até 800 metros, com essa planilha. Aí eu consigo dizer, olha, quando a temperatura no solo atingir tal valor, as térmicas chegarão a 800 metros. Sem nuvem, com nuvem, secas ou não. Com isso, a gente prevê o horário de lançamento dos planadores. Isso no mundo, na hora que a gente está ali na pista, esperando dar a temperatura para decolar. Agora, na hora de montar a prova, você tem a temperatura de início das convecções, aí a gente olha no meteograma que hora que é isso, e aí você tem o horário de início das convecções. Como você também tem o final, aí a comissão de provas, com essa planilha sua, ela sabe o quê? Ela sabe a duração do dia térmico, ela sabe a intensidade da térmica que você está colocando aí, 2,35, com base de 2.000 metros. Você consegue, mais ou menos, com aquela planilha de velocidades resultantes, saber quanto mais ou menos que cada planador vai fazer de velocidade média, pegando aí 2,35 de média, etc. E aí você consegue mensurar uma prova com esses dados, né? Perfeito. Você está usando melhor a planilha que eu. É isso aí. Eu falei que eu era um heavy user. Ótimo. Então, a planilha está disponível para quem quiser, não tem problema. Ela tem, inclusive, um roteiro no final explicando como é que ela é feita, como usá-la. Andar as fontes de... Uma coisa que talvez eu não está muito explicada, quando eu entro aqui na sondagem, eu geralmente levanto o tepigrama em 3 horários, porque de 3 horas o tepigrama muda. Então, o que eu faço? No começo do dia, eu já recolho as previsões de tepigrama para 3 horários, das 12, das 15 e das 18 Zulu. Então, na hora de fazer a previsão, eu pego, por exemplo, que eu vou fazer a previsão para as 15, eu pego isso aqui, recorto e colo lá em cima, que é onde está funcionando a planilha. Aí eu mudo. Pode ver que o tepigrama aqui, ó, como ele mudou, tá vendo? Sim. Aqui, você vê que a curva, se eu pegar o tepigrama das 18 Zulu, 15 horas da tarde, colar lá em cima, você vai ver as curvas aqui do lado andarem. Porque a atmosfera muda, olha lá. Então, muda o tepigrama conforme o horário da planilha, do tepigrama que eu pego. Eu gravo os números de 3 tepigramas da NOAA. E com isso eu vario minha planilha conforme o horário do dia também, para fazer a previsão ao longo do dia. Porque no começo eu só usava... Viu como muda? Ó, vou dar um retorno aqui. Olha aqui o diagrama do tepigrama. Está atrás, infelizmente ele está atrás aqui. Tá? Olha lá. Muda a atmosfera, quer dizer, que vai mudar tanto o ponto de orvalho de altitude quanto a temperatura em altitude ao longo do dia. Por isso é importante usar as 3 previsões, 3 horários de previsão do NOAA ao longo do dia. Perfeito.
fazer essa análise. Muda completamente. Ó, se eu ponho o tepigrama, mudou completamente. Por exemplo, se eu usar o tepigrama que está aqui agora, às 10 ainda não tem térmica. Mas é porque é o tepigrama do fim do dia, né? Então já não dá mais. É isso aí. Voltando lá agora, então, eu faço o resumo do dia. Opa, deixa eu voltar. Com o resumo do dia. Tem que fazer o share screen de novo. Né? De novo? Para voltar para a apresentação anterior. Opa, cadê o outro share screen? Para voltar para a apresentação original. New share. Ah, tá certo, tem que voltar para a apresentação. Eu preciso aprender a funcionar com esse Zoom aqui. Agora, né? Legal. Então, aí, por exemplo, um exemplo de um dia bem seco, que só tinha térmicas secas. Na realidade, você tem aqui o meteograma, né? Variação do dia, sem diferença nenhuma entre o previsto e os medidos. Mas você vê aqui que o ponto de orvalho sumiu, foi lá para a diferença entre a temperatura da atmosfera e o ponto de orvalho. Significa que existe uma massa muito seca, acima dos 500 milibares aqui, e vai, cara, a ponto de orvalho, a atmosfera está super seca. Mesmo que você tire uma térmica de cima de um lago, ela vai subir e não vai encontrar o ponto de orvalho da atmosfera nunca. E aí, um cirrozinho fraco ali, né? Vai ter térmica forte, né? Bem cedo já vai ter aqui. Eu não sei qual foi essa planilha, eu não consegui achá-la de volta, mas eu tinha isso gravado naquela minha palestra. Então, mas é um exemplo bom de um dia que você só tem térmica seca. Dá para você prever as várias alturas ao longo do dia, à medida que vai aumentando a temperatura. Você vai atingindo cada vez alturas maiores, não é? Mas sem formação de nuvens. É um dia de térmica seca. Sim. Aqui estão as instruções para usar a planilha. É isso aí. Agradecimentos ao professor Vilela, que me ensinou essas coisas de gradiente adiabático seco, úmido, junto com o Schubert. Nós tivemos uma aula com ele. O Schubert disse que não precisa estudar para voar, mas ele bem que estuda bastante, viu? Ele bem que estuda bastante. Eu acho que eu acho que o Eck quis me enganar quando ele falou que ele não estudava. O cara conhece tudo de meteorologia, constrói um planador e vem me falar que não estuda. Faça meu favor, né? É verdade. É isso aí. Excelente, Galvão. É aquilo que eu comentei no início, né? Essas ferramentas que traz tudo mastigado, elas estão apenas pegando uma dada situação de informação que você também pega, e aí eles fazem um raio-x dessa informação. Só que quando essa informação está errada, a quantidade de erro é gigantesca. Quando você tem, por exemplo, o Palmeira das Missões é clássico, né? Você tem a cada 3 horas muda a porteira das frentes, né? Então a coisa muda muito rápido. E aí o Cross Country Skies, o SkySight, eles dão umas furadas homéricas, né? E aí que é importante a sua planilha, porque a sua planilha ela é construída com base de dados ali, e é o que você falou, você faz o ajuste ali no dedão, peraí, eu estou vendo, estruturalmente falando, está com 2 graus a mais, né? E eu vou corrigir isso na planilha, e etc. Então, é esse input local que, assim, eu vou te falar que eu nunca vi. Assim, a sua planilha ela tem um índice de acerto que é de fazer inveja ao Cross Country Sky e o SkySight, que você está botando na tela aí. Eu estou pondo na tela para mostrar, por exemplo, que o SkySight tem essa convergência que eu nunca tinha seguido. Olha, ela mostrou hoje, dia de hoje, às 14 horas, tinha essa convergência aqui em cima da Serra da Mantiqueira. Ele tem também a onda, tem possibilidade de você prever onda também, né? E tem funcionado as previsões de onda dele. Põe aqui velocidade vertical acima de 2 km. Dá para ver quando vai ter onda.
E assim vai. Tem muitas coisas, realmente eu gosto muito, estou gostando muito do SkySight. Mas é como você diz, é uma coisa que você recebe, não tem interatividade, você não pode influir, botar uma condição local nele, que você está medindo na hora. Excelente. Pô, Galvão, queria agradecer, então, o seu tempo, mais uma vez, de passar toda essa informação de meteoro para a gente. A meteorologia, a gente nunca pode parar de estudar, né? Eu lembro que uma vez eu gosto, eu falei, vou virar meteorologista. Aí comecei a cavucar, e aí que eu descobri que o curso de meteorologia, na verdade, você sai formado ali como cientista. Eu falei, pô, se eu ficar 5 anos estudando isso aqui, eu não vou conseguir voar, não vai dar certo. Então, o caminho é realmente aprender com quem sabe. Então, obrigado por eu também não fiz curso de meteorologia, eu peguei com Vilela, né? Fui pegando os macetes com as pessoas, estudando muito pouco, na realidade. Quer dizer, é mais caminho curta, não é? Você estudar um livro de meteorologia, vai ter tipo de nuvem que não tem interesse nenhum, uma série de fatores que você às vezes não tem interesse nenhum. Mas é o caminho mais curto. Aprender com os outros diretamente na fonte. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa. Não, foi excelente. E a gente que, além de olhar meteoro, depois a gente vai voar e ver tudo acontecendo, né? Você acaba tendo um feedback do mundo real e aí você vai devagarinho ali moldando a sua própria previsão, né? É muito importante um piloto que chega no campeonato ele poder ser crítico. Claro. Não pode ficar só na base da previsão. Tem que observar as condições locais. Aí entra aquela questão de olhar para fora e conhecer as nuvens. É outra parte da meteorologia, né? Ganha o campeonato quem pega as melhores térmicas, né? E escolhe os melhores caminhos. Então, é isso aí. Exatamente. Bem, obrigado mesmo, Galvão. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom. Um abraço.